Fala pessoal, bom dia! Vamos conversar hoje sobre a saída do Yuri Alberto do Corinthians, que está mais perto do que você imagina, e sobre a nova formação brasileira, que foi espionada por um drone. Bom, o André Curi, empresário ali do Yuri Alberto, trabalha com o Corinthians, disse que o Corinthians recusou já uma proposta de 186 milhões de reais. Ele não disse qual foi o clube que ofereceu, mas disse que os 30 milhões de euros, que convertido dá esse valor, foram oferecidos e o Corinthians negou. André Curi move ações de execuções contra o Corinthians, e isso daí deve ter irritado, né? Já que ele não está sendo pago e uma venda dessa iria fazer com que o valor devido pelo Corinthians fosse pago. Mas não aconteceu, né? Bom, a equipe, apesar de ter recusado esse valor, isso só mostra que o interesse pelo atacante está cada vez maior. O André Curi falou sobre isso, abre aspas. Nosso trabalho é levar a proposta para o clube. Já tivemos propostas do Wolverhampton, West Ham, do Betis da Espanha. Já tivemos propostas da Itália e nunca aconteceu. Mas o jogador é jovem, todo jogador que está na América do Sul pensa em jogar na Europa. E com o Yuri Alberto não é diferente. Se tiver uma boa oportunidade que seja boa para ele e para o clube, a gente vai conversar. Bom, o assédio pelo Yuri Alberto está cada vez maior. A gente vê que o Yuri Alberto erra sim alguns gols na cara, mas ele é de extrema importância para a escalação do Corinthians. Tanto é que ele demonstrou isso no último jogo contra o Palmeiras. O jogo pegado, o Palmeiras pressionando na maior parte do tempo, mas foi o Memphis encontrar um espaço e tocar para o Yuri, que o Yuri resolveu. É óbvio que a defesa palmeirense cometeu alguns erros, mas é inegável que a batida do Yuri Alberto foi muito bem colocada e a disposição em que ele se encontrou ali na área também foi muito boa. A gente vê que o Yuri Alberto vem amadurecendo dentro do Corinthians e não à toa, no sub-23 de todas as ligas, o Yuri Alberto é o maior artilheiro. Ou seja, você coloca aí o Yamal, que está jogando muito no Barcelona e não fez tantos gols. Ah, mas a liga é diferente. Mesmo assim, o cara está fazendo mais gol do que nomes gigantes na Europa. E isso isso interessa a muitos times. Se o Corinthians for campeão desse Paulista com o protagonismo do Yuri Alberto, pode ter certeza que esse valor de 30 milhões de euros vai sim aumentar. O André Curi, ele não descartou a possibilidade de até o meio do ano alguém levar o Yuri Alberto. As equipes de futebol estão assediando o jogador e, como ele mesmo disse, o Yuri tem interesse em jogar na Europa. Então, a passagem do Yuri Alberto pode estar chegando ao fim. O jogador tá criando nome aqui, tá jogando muito com o Memphis, com o Garro. O Memphis também está ajudando muito nisso, né? O Memphis já tem 7 assistências pelo Corinthians. Apesar da carência de gols em jogos decisivos, ele dá boas assistências. No jogo contra o Palmeiras, jogou muito. Não apareceu o gol dele, mas ele conseguiu dar ritmo ao Corinthians. O Garro também tá fazendo bons gols, fez golaços e tá crescendo demais. Logo, logo vão tirar esses jogadores daqui. Por exemplo, o Memphis já foi convocado pela Holanda. Enfim, o André Curi disse que está chegando essa venda. Bom, rapaziada, agora sobre o Brasil. Todo mundo viu o que aconteceu com o Neymar. Neymar ficou de fora do jogo contra a Argentina pela eliminatórias da Copa do Mundo, que vai acontecer agora dia 25/3. O lado bom é que o Messi também não vai jogar por conta de lesão, então serão duas equipes sem seus respectivos protagonistas. Mesmo assim, isso não tira o problema que o Neymar está criando nas costas. Veio para o Brasil, está se metendo em polêmica atrás de polêmica e está ficando de fora dos jogos. Ficou de fora do jogo
contra o Corinthians, porque na época tinha sentido a coxa, e agora fica de fora contra outro clássico, que é o Brasil enfrentando a Argentina. E esse é um golpe duro se o Brasil perder. É praticamente impossível o Brasil ser eliminado da Copa do Mundo, dado a escalação dos grupos, mas se isso viesse a acontecer, pode ter certeza que a culpa seria colocada nas costas do Neymar. Enfim, sem o Neymar, a seleção treina com o Savinho no quarteto ofensivo para pegar a Colômbia. Rapaziada, o Savinho tá jogando demais, mas ainda assim não substitui o nome que é o Neymar. Talvez jogue atualmente, com as condições e aptidões físicas dele, melhor que o Neymar, mas mesmo assim não tem as características do jogador, que muita gente coloca todas as expectativas do Hexa nas costas dele. Eu acho que o Brasil, na seleção atual, com os atuais jogadores, tem boas chances, mesmo sem o Neymar, até porque os melhores nomes do mundo estão jogando na Europa e são brasileiros. Então, com o Neymar ou sem Neymar, o Brasil ainda continua tendo boas chances, mas o Dorival ainda não encontrou a escalação perfeita. Vamos ver como é que vai ser contra a Argentina e o Savinho substituindo o Neymar. Tivemos um problema também com espionagem. Enquanto o Dorival tentava ali encontrar a melhor solução para a ausência do craque, o lado de fora, a polícia tinha problemas com uma invasão de um drone que sobrevoou o campo ali, pegou imagens dessas tentativas do Dorival e acabaram que capturaram o drone. Muita gente tinha imaginado que isso fosse uma investida de alguma seleção adversária para tentar entender o que é que o Corinthians vai trazer, mas não foi o caso. Para ver o que o Brasil vai tentar trazer, mas não foi o caso. Era só um torcedor que queria pagar despertinho e ver ali espionar com o seu próprio drone. Mas enfim, quero saber o que é que você acha, a sua opinião, deixa nos comentários.